O início do cosmos representa o maior desafio para a compreensão humana, cruzando as fronteiras entre a física teórica e a filosofia profunda. Toda a realidade observável estava comprimida em uma singularidade inicial, um ponto de densidade e calor infinitos, onde as leis da natureza que conhecemos hoje ainda não possuíam autoridade. Antes desse marco, conceitos como tempo e espaço como propriedades inerentes e conjuntas não existiam. Tentar perguntar o que aconteceu antes do Big Bang seria tão sem sentido quanto tentar caminhar para o norte a partir do Polo Norte. O tempo simplesmente não possuía uma direção anterior. Neste momento, o universo observável era uma esfera minúscula com o diâmetro de um comprimento de Planck, cerca de 1,6 a 10,35 metros, o que é 100 trilhões de vezes menor do que um próton. A temperatura atingia o limite do valor absoluto. A temperatura de Planck de 1,4×10^32 Kelvin, o ponto onde o comprimento de onda da radiação térmica se torna tão curto que atinge o diâmetro de Planck, e nada pode ser mais quente ou menor. Nesse ambiente de escalas inimagináveis, as duas grandes colunas da ciência moderna entram em colapso. A relatividade geral de Albert Einstein, que descreve o espaço-tempo como um tecido suave e curvado pela massa, torna-se incompatível com a mecânica quântica, que governa o mundo das probabilidades e do infinitamente pequeno. John Archibald Wheeler visualizou essa época como uma espuma quântica turbulenta. Devido ao princípio da incerteza, o espaço-tempo não era contínuo, mas sim pixelado, uma textura borbulhante onde microburacos de minhoca e buracos negros quânticos surgiam e desapareciam sem causa ou efeito aparente. Na escala de pixels da realidade, a geometria do universo era um caos de flutuações violentas. A busca por uma gravidade quântica é o esforço para entender esse estado, onde a gravidade normalmente dominante em escalas galácticas operava sob as regras probabilísticas do mundo subatômico. Entender essa singularidade inicial é a chave para decifrar o funcionamento profundo do universo, assim como as singularidades no coração dos buracos negros representam hoje os laboratórios naturais, onde o fim do tempo e o início do cosmos se encontram. Após os momentos iniciais de caos quântico, o universo entrou na época da grande unificação. Nesse estágio de energias colossais, a natureza exibia uma simplicidade algorítmica que a ciência contemporânea tenta desesperadamente recriar. O universo parece ter uma preferência clara por formas equilibradas e simétricas, pois estas exigem instruções muito mais simplistas para serem construídas. Atualmente percebemos 4 forças fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. No entanto, no calor extremo do despertar cósmico, essas distinções não existiam. Assim era o universo sob o domínio da força eletroforte, onde o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte eram uma única interação unificada. A decisão sobre a identidade de cada força, ou seja, o lado da moeda que ficaria para cima, só foi alcançada quando a energia inicial começou a se esgotar. À medida que o universo se expandia e resfriava, o disco perdeu sua rotação e veio ao repouso, quebrando a simetria original e forçando as forças a assumirem identidades distintas. A época da grande unificação era um ambiente onde a distinção entre luz e matéria era inexistente. Fótons de altíssima energia transformavam-se espontaneamente em pares de matéria e antimatéria, mantendo um fluxo constante de criação e aniquilação. Bósons de calibre X mediam as interações, permitindo que quarks se transformassem em leptons em uma metamorfose incessante. Embora o cosmos fosse menor que um átomo, ele continha o potencial energético de todas as galáxias que viriam a existir. A temperatura de 100 quatrilhões de graus mantinha a realidade em um estado de simetria quase perfeita, mas essa estabilidade era temporária. Quando o relógio cósmico atingiu um trilionésimo de segundo, a força forte se separou das demais, desencadeando um evento que alteraria a escala do universo para sempre. Esse conceito descreve um período de crescimento exponencial súbito que resolve falhas fundamentais no modelo tradicional, como o problema do horizonte e o problema da planicidade. O problema do horizonte questiona como regiões opostas do universo,
separadas por bilhões de anos-luz, possuem a mesma temperatura de 2,7 Kelvin. Sem a inflação, essas regiões jamais teriam tido tempo de trocar calor. A inflação explica que o universo começou minúsculo e em equilíbrio térmico antes de ser esticado violentamente, espalhando essa uniformidade por todo o espaço observável. Já a planicidade refere-se à geometria do cosmos, que parece perfeitamente plana. A inflação esticou o tecido do espaço de tal forma que qualquer curvatura original tornou-se imperceptível, como a superfície de um balão que, ao ser inflado ao tamanho de uma galáxia, pareceria plana para qualquer observador local. O poder desse crescimento exponencial é demonstrado pela analogia da dobradura de papel. Imagine uma folha com 0,1 milímetro de espessura. Com 42 dobras, ela alcançaria a Lua. Com 51, chegaria ao Sol. Com 81 dobras, a espessura do papel seria de 141.000 anos-luz, abrangendo toda a galáxia de Andrômeda. Alan Guth propôs que o universo passasse por cerca de 90 duplicações em menos de 1 trilionésimo de segundo. Esse evento transformou um ponto subatômico em uma estrutura maior do que o superaglomerado de galáxias de Virgem. Além de resolver esses enigmas, a inflação agiu como um amplificador cósmico. As flutuações quânticas microscópicas da espuma original foram esticadas até se tornarem irregularidades de densidade em grande escala, as sementes gravitacionais que futuramente colapsam para formar as primeiras estrelas e galáxias. Foi nesse momento que o universo se tornou uma sopa fervilhante de partículas e radiação, mas faltava uma peça essencial: a massa. Até então, todas as partículas viajam à velocidade da luz, incapazes de se agrupar ou formar estruturas. A concessão de massa ocorreu através da interação com o campo de Higgs, uma entidade invisível que permeia todo o tecido do espaço-tempo. Imagine uma sala cheia de convidados conversando, representando o campo de Higgs. Se uma pessoa desconhecida e sem importância atravessa a sala, ela o faz sem resistência, pois ninguém se aglomera ao seu redor. Essa pessoa é como o fóton, uma partícula sem massa que viaja livremente. No entanto, se uma figura extremamente popular e famosa entra na sala, os convidados imediatamente se aglomeram ao seu redor, retardando seu movimento. Essa resistência que a pessoa sente ao tentar se mover através da multidão é o que percebemos como massa. Partículas diferentes sentem essa resistência de forma distinta. O elétron interage levemente, enquanto o quark-top é fortemente cercado pela multidão, tornando-se muito pesado. À medida que as pessoas se aglomeram para ouvir o rumor, cria-se uma concentração de convidados que se desloca pelo ambiente, mesmo sem a presença de uma celebridade. Esse deslocamento de informação no campo é o bóson, cuja descoberta em 2012, no Large Hadron Collider, confirmou que a massa não é uma propriedade intrínseca da matéria, mas sim o resultado de uma interação constante com o vácuo. Sem o campo de Higgs, o universo seria um mar de partículas eternamente velozes, e a gravidade jamais teria tido o poder de organizar o cosmos em átomos imundos. Os leptons incluem o elétron, o muon e tal e suas respectivas variedades de neutrinos. Contudo, a fonte da massa dessas partículas é contraintuitiva. As massas individuais dos quarks somam apenas 9% da massa total do próton. Os 91% restantes não vêm de substância física, mas sim da energia de ligação latente e das interações frenéticas dos gluons, os mensageiros da força nuclear forte. De acordo com a equação de Einstein, essa energia imensa manifesta-se como a maior parte da massa de cada átomo em nossos corpos. A força forte, mediada pelos gluons, comporta-se de maneira bizarra. Ela se torna mais poderosa à medida que tentamos afastar os quarks uns dos outros, agindo como um elástico inquebrável. Isso impede que quarks existam isoladamente na natureza, um fenômeno conhecido como confinamento. Nos primeiros microsegundos, o universo era um plasma de quarks e gluons, um estado de matéria tão denso e quente que os quarks fluíam livremente antes de serem aprisionados para sempre dentro dos núcleos atômicos. O domínio dos quarks e leptons forneceu a arquitetura básica da matéria, garantindo que o universo deixasse de ser apenas um fluxo de radiação para se tornar um laboratório de construção química. Um mistério assombroso paira sobre a nossa existência: a assimetria entre matéria e antimatéria. Em 1928, Paul Dirac
previu matematicamente que para cada partícula de matéria deveria haver uma contraparte de carga oposta, o que foi confirmado em 1932 por Carl Anderson, com a descoberta do positron. Teoricamente, o Big Bang deveria ter produzido quantidades idênticas de ambas. Como matéria e antimatéria se aniquilam instantaneamente ao se encontrarem, convertendo massa em energia pura, o universo deveria ter se tornado um vazio absoluto preenchido apenas por luz. A causa dessa pequena instabilidade nas leis da natureza, conhecida como violação de paridade, sugere que as regras da física não tratam a matéria e seu espelho de forma idêntica. Experimentos realizados por Tien-Shiung Hu demonstraram que a força fraca favorece certas direções de interação, quebrando a perfeição que se esperaria do cosmos. Se neutrinos e antineutrinos possuíssem massas, ou tempos de decaimento ligeiramente diferentes em suas formas de mão esquerda e mão direita, eles poderiam ter inclinado a balança a favor da matéria nos milissegundos iniciais. Esse desequilíbrio, embora minúsculo, foi a salvação do universo. Nossa existência é o testemunho direto desse erro estatístico na grande aniquilação. Somos feitos das cinzas de uma guerra de sobrevivência onde a matéria prevaleceu por uma margem de 1 para 1 bilhão. Entre o primeiro segundo e os primeiros 20 minutos de existência, o universo tornou-se um reator de fusão nuclear em escala cósmica, um período conhecido como Era de Alpher, Bethe e Gamow. Com a temperatura caindo para 1 bilhão de graus, o cosmos estava frio o suficiente para que prótons e nêutrons se unissem sem serem imediatamente destruídos pelo bombardeio de radiação. A proporção final de partículas foi decidida por uma diferença sutil. O nêutron é ligeiramente mais pesado que o próton. No calor inicial, eles trocavam de identidade constantemente, mas conforme o resfriamento avançava, o caminho energético para se tornar um próton era mais fácil do que o inverso. Isso resultou em uma razão de 7 prótons para cada nêutron. A abundância observada de 75% de hidrogênio e 25% de hélio é uma das provas mais robustas do Big Bang, pois os cálculos teóricos da nucleossíntese primordial batem com perfeição com o que os telescópios enxergam hoje nas profundezas do espaço. Se o nêutron fosse apenas um pouco mais leve do que o próton, toda a química seria impossível, pois o universo seria um mar inerte de nêutrons sem carga elétrica. A precisão dessa diferença de massa permitiu que o hidrogênio permanecesse estável, garantindo o combustível para as futuras estrelas que forjaram os elementos complexos da biologia. Se destruirmos este pequeno estágio, poderemos destruir o significado em toda a galáxia para sempre. Somos um padrão temporário de átomos que emergiu de uma singularidade impossível para observar o cosmos. Esse pálido ponto azul de matéria, sobrevivente de uma aniquilação brutal, carrega agora a responsabilidade de compreender sua própria origem. A história que começou em um ponto menor que um átomo, agora se manifesta na curiosidade humana, buscando entender como a luz se tornou vida. A investigação das origens do cosmos nos remete obrigatoriamente à época de Planck, um intervalo temporal de densidade e temperatura infinitas que desafia a nossa compreensão atual das leis da física, Source 2. Nesse estágio primordial, situado em apenas 5,39 vezes 10 elevado a menos 44 segundos após o início de tudo, a temperatura do universo atingia o patamar de 1,4 vezes 10 elevado a 32 Kelvin, o chamado calor absoluto, Source 2. Nessa escala de magnitude, a distância de Planck, estimada em 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros, define o limite onde as flutuações quânticas tornam a própria geometria do espaço e do tempo irreconhecível, Source 2. Antes desse marco, as 4 forças fundamentais da natureza, a gravidade, a força forte, a força fraca e o eletromagnetismo, operam como uma única força unificada, em um estado de simetria que a ciência contemporânea ainda busca descrever por meio de uma teoria de gravidade quântica, Source 2. O universo, nesse momento, era composto por uma espuma quântica borbulhante e dinâmica, onde microburacos negros e buracos de minhoca surgiam e desapareciam espontaneamente, desafiando a causalidade linear, Source 2. À medida que o universo se expandia e esfriava, ocorria a primeira grande quebra de simetria,
resultando na separação da gravidade das outras 3 forças quantizadas que permaneciam unidas no que chamamos de força eletroforte, Source 2. Esse período, conhecido como a época da Grande Unificação, foi dominado por processos energéticos tão intensos que fótons se transformavam espontaneamente em pares de matéria e antimatéria, como quarks e leptons, que se aniquilavam e retornavam ao estado de radiação em frações de tempo desprezíveis. Source 2. Para explicar a homogeneidade térmica e a geometria plana que observamos hoje, a teoria da inflação cósmica, proposta por Alan Guth, postula uma expansão exponencial ocorrida em menos de 1/trillionésimo de segundo, Source 2. Durante esse evento, o universo dobrou de tamanho aproximadamente 90 vezes, um crescimento tão vasto que, se aplicado a uma folha de papel de 1/10 de milímetro, resultaria em uma espessura maior do que o superaglomerado de Virgem, abrangendo 130 milhões de anos-luz, Source 2. A inflação resolve o problema do horizonte, explicando por que regiões opostas do céu possuem temperaturas idênticas de 2,7 Kelvin, mesmo estando separadas por distâncias que a luz não teria tempo de percorrer para equilibrar o calor. Source 2. Resolve também o problema da planura, suavizando qualquer curvatura inicial do espaço-tempo, até que ele parecesse perfeitamente plano para observadores internos. Source 2. Outra solução crítica oferecida por esse processo é a diluição de monópolos magnéticos, que seriam abundantes em um universo primitivo denso, mas que foram espalhados pela expansão até que restasse apenas um por universo observável, Source 2. As flutuações quânticas de densidade que ocorriam na escala microscópica durante esse período foram ampliadas pela inflação, tornando-se as sementes gravitacionais para a futura formação de galáxias e aglomerados, Source 2. Ao final dessa expansão acelerada, o campo de energia responsável pela inflação decaiu, despejando sua energia de volta no espaço em um processo denominado reaquecimento, que deu origem à matéria e à radiação de forma decisiva, Source 2. Nesse estágio, as partículas ainda não possuíam massa e viajam à velocidade da luz até que, cerca de 1/trillionésimo de segundo após o início, surgiu o campo de Higgs, Source 2. A manifestação desse campo e de seu bóson mensageiro permitiu que partículas como quarks e leptons adquirissem massa por meio da interação com esse campo energético que permeia todo o espaço-tempo, Source 2. Uma analogia útil para entender esse fenômeno é imaginar uma figura popular entrando em uma festa lotada. A atenção que ela atrai das pessoas ao seu redor dificulta sua movimentação, conferindo-lhe uma inércia análoga à massa, Source 2. A descoberta do bóson de Higgs, em 2012 no Large Hadron Collider, confirmou a validade desse mecanismo e do modelo padrão da física de partículas, que descreve 12 partículas fundamentais de matéria e 4 bósons de força, Source 2. É notável que a maior parte da massa de um próton não venha diretamente das massas dos seus quarks, que representam apenas 9% do total, mas sim da energia armazenada nas interações dos gluons dentro do núcleo atômico, de acordo com a equivalência entre massa e energia estabelecida por Einstein, Source 2. A estabilidade do universo que habitamos depende da sintonia fina de constantes da natureza, como a constante de estrutura fina, cujo valor aproximado de 137 determina a força das interações eletromagnéticas, Source 2. Se a gravidade fosse ligeiramente mais fraca, o cosmos seria apenas uma nuvem rala de gás hidrogênio. Se fosse mais forte, toda a matéria colapsaria em buracos negros precoces, impedindo a formação de estrelas e planetas, Source 2. O equilíbrio entre prótons e nêutrons, estabelecido por volta de 1 segundo após o início, resultou em uma proporção de 7:1, favorecida pela leve diferença de massa entre os quarks up e down, Source 2. Esse excedente de prótons carregados permitiu a futura química e biologia, pois nêutrons em excesso teriam gerado um universo composto majoritariamente por hélio inerte, Source 2. Paralelamente, ocorreu o triunfo da matéria sobre a antimatéria. Embora tenham sido criadas em quantidades quase iguais, uma assimetria minúscula permitiu que uma partícula de matéria sobrevivesse para cada bilhão de aniquilações,
Source 2. Essa sobrevivência fortuita é a razão pela qual o universo observável contém estruturas físicas, em vez de ser apenas um mar de radiação gama. Source 2. 380 mil anos após o início, a temperatura caiu o suficiente para que os elétrons fossem capturados pelos núcleos atômicos, um processo chamado de recombinação. 190-1993. Antes disso, o universo era um plasma opaco, onde os fótons eram constantemente desviados por elétrons livres. 197-199. Com a formação dos primeiros átomos de hidrogênio e hélio, o espaço tornou-se transparente, permitindo que a luz viajasse livremente pela primeira vez. 190-1093. Essa luz primordial ainda é detectável hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, fornecendo uma imagem do universo em sua infância e a evidência mais robusta para o estado inicial quente e denso. 197-199. Pequenas variações de densidade detectadas nessa radiação revelam como a matéria escura começou a formar o arcabouço gravitacional que atrairia o gás para criar as primeiras estrelas. 200, 201, 208, 213. As oscilações acústicas bariônicas, que são ondas de densidade que se propagaram no plasma primordial, deixaram impressões que definiram a distribuição das galáxias em larga escala, visíveis na estrutura que hoje chamamos de teia cósmica. 200, 201, 208, 213. Eles imaginaram estrelas tão massivas que sua velocidade de escape excederia a velocidade da luz, tornando-as invisíveis ao mundo exterior. 1/15. Contudo, foi Karl Schwarzschild quem, em 1916, derivou a solução exata das equações de Einstein, que descreve o horizonte de eventos de um buraco negro estático. 1/15. O horizonte de eventos não é uma superfície sólida, mas uma fronteira de onde nenhuma informação ou luz pode escapar devido à curvatura infinita do espaço-tempo. 1/15. Para um observador externo, a passagem do tempo de um objeto que cai em direção ao horizonte parece desacelerar até congelar completamente na borda do buraco negro. 1/15. Já para um astronauta em queda livre, a experiência é de normalidade temporal ao cruzar essa fronteira, ressaltando a natureza relativa do tempo na relatividade geral. Bismarck 1/15. No interior do buraco negro, a relatividade prevê a existência de uma singularidade, que não deve ser compreendida como um lugar no espaço, mas como um momento no tempo que marca o fim de toda e qualquer trajetória temporal. 1/15. A compreensão desses objetos foi revolucionada por Stephen Hawking na década de 70, quando ele aplicou a teoria quântica ao horizonte de eventos e descobriu que buracos negros emitem radiação térmica. 16-25. Esse fenômeno ocorre devido à criação de pares de partículas virtuais no vácuo próximo ao horizonte. Quando uma partícula cai no buraco negro e a outra escapa, o objeto perde massa e acaba evaporando ao longo de eons. 16-25. Essa descoberta gerou o paradoxo da informação, pois se um buraco negro evapora e desaparece, toda a informação sobre a matéria que caiu nele parece ser destruída, o que violaria as leis da mecânica quântica que exigem a conservação da informação. 16-25. O debate entre Hawking, Leonard Susskind e Gerard T. Hooft foi intenso, com Susskind defendendo que a informação deve estar codificada na superfície do buraco negro de forma holográfica. 16-25. De fato, Jacob Bekenstein observou que a entropia de um buraco negro é proporcional à área de sua superfície em unidades de Planck, e não ao seu volume, sugerindo que a descrição tridimensional de uma região pode ser inteiramente contida em sua fronteira bidimensional. 26-45. Essa percepção é o pilar do princípio holográfico e da correspondência ADS-CFT de Juan Maldacena, que estabelece uma equivalência entre uma teoria de gravidade em um espaço multidimensional e uma teoria quântica sem gravidade em sua superfície. 26-45. A física contemporânea sugere que o espaço e o tempo não são elementos fundamentais, mas propriedades emergentes que surgem do emaranhamento quântico. 26-45. A geometria do universo,
seria, portanto, uma manifestação da forma como a informação quântica está conectada. 2645. Curiosamente, a maneira como o universo protege essa informação no horizonte de eventos assemelha-se aos códigos de correção de erros quânticos desenvolvidos para a computação quântica avançada. 2645. Isso obedece ao teorema da não-clonagem, que impede a cópia idêntica de estados quânticos, forçando a natureza a armazenar dados de maneira redundante e robusta para manter a integridade do tecido da realidade. 2645. Atualmente, ferramentas como o telescópio espacial James Webb permitem observar a formação das primeiras galáxias apenas 200 milhões de anos após o início, revelando estruturas mais organizadas do que os modelos previam e forçando a revisão de nossas teorias sobre o crescimento galáctico. Source 2. Paralelamente, a astronomia de ondas gravitacionais por meio de interferômetros como LIGO e Virgo detecta colisões de buracos negros a bilhões de anos-luz, medindo as ondulações no próprio tecido do espaço-tempo e confirmando previsões da relatividade em regimes de energia extrema. 1.15. A observação direta de buracos negros supermassivos, como o de 6 bilhões de massas solares na galáxia M87 e o Sagitário A no centro da Via Láctea, demonstra que esses objetos não são apenas abstrações matemáticas, mas componentes fundamentais da arquitetura cósmica. 1.15. O silêncio cósmico pode ser explicado pela hipótese da Terra rara, que sugere que o longo período de estabilidade de 4 bilhões de anos necessário para a evolução da vida inteligente é um fenômeno excepcionalmente infrequente. Brian Cox Interview. Fatores como a estabilidade solar, a ausência de supernovas próximas e a proteção contra impactos catastróficos permitiram uma cadeia de vida ininterrupta que nos levou da célula à civilização. Brian Cox Interview. Essa raridade biológica, combinada com a complexidade do surgimento da célula eucariótica, pode significar que somos a única civilização em nossa galáxia, conferindo-nos uma responsabilidade imensa na preservação do significado e do conhecimento. Brian Cox Interview. A compreensão do universo como um sistema de processamento de informação quântica nos coloca como observadores, que não apenas testemunham a realidade, mas que fazem parte da rede de emaranhamento que a sustenta. 2645. A busca pela teoria de tudo exige a fusão final entre a mecânica quântica e a relatividade geral, um objetivo que parece cada vez mais próximo através do estudo dos horizontes de eventos. UNO 1.15. Se o tempo e o espaço emergem de camadas subjacentes de informação, então o Big Bang pode ser visto não apenas como uma explosão, mas como o início de um processamento cósmico cujas leis fundamentais estamos apenas começando a decifrar. Source 2. A radiação Hawking, embora tênue, carrega os segredos da evaporação da matéria e da possível reconstrução da história do universo a partir de dados coletados em escalas de tempo de 10 elevado a 120 anos, 1625. Mesmo que os buracos negros pareçam destruidores, eles são laboratórios naturais, onde a natureza revela seus segredos mais ocultos, desde a natureza da massa até a redundância da informação quântica. 2645. A ciência da cosmologia teórica nos ensina que, desde a transparência cósmica da recombinação até os limites da realidade holográfica, existe uma continuidade lógica e matemática que une o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. 190, 193, 26, 45. Cada nova descoberta, seja no interior de um acelerador de partículas ou nas profundezas do espaço intergaláctico, reforça a ideia de que o universo é compreensível e estruturado por leis universais. Source 2. A estabilidade do nosso sistema solar e a evolução biológica são o resultado de uma sucessão de eventos que começou na inflação e foi moldada pela matéria escura e pela energia de Higgs. Source 2. Ao olharmos para o futuro, a resolução do paradoxo da informação e a compreensão das singularidades serão os marcos que nos permitirão entender se o universo é eterno ou se teve um início absoluto no tempo. Source 2, 16, 25. Por enquanto, permanecemos em nosso pálido ponto azul,
estudando os abismos gravitacionais e a luz primordial para compreender o lugar que ocupamos nessa vasta tapeçaria de matéria e informação que chamamos de realidade, Source 2. A transição entre a física clássica de Schwarzschild e a visão moderna de Maldacena ilustra como nossa percepção da realidade mudou de um palco geométrico fixo para um sistema dinâmico de informações emergentes, 1.15.26.45. A consciência humana e a capacidade de formular essas questões são por si só parte do fenômeno que tentamos descrever, onde padrões temporários de átomos organizados em cérebros complexos buscam entender a origem da consciência e das próprias leis da natureza. Brian Cox Interview. A busca por respostas sobre a probabilidade da vida e a natureza da singularidade inicial continua a impulsionar a tecnologia e a filosofia, unindo-as em uma narrativa contínua de exploração. Source 2. A clareza alcançada 380 mil anos após o início permitiu que hoje pudéssemos ver o passado e planejar o futuro, utilizando o conhecimento da física de partículas e da relatividade para testar os limites do que é possível. 197-199. Cada fóton da radiação de fundo e cada bit de informação no horizonte de um buraco negro são partes de um mesmo quebra-cabeça cósmico que a humanidade está dedicada a resolver. 1625-197-199. A sucessão de eventos que define a história do universo é uma demonstração de como a ordem pode emergir do caos quântico inicial por meio de quebras de simetria e expansão acelerada. Source 2. O papel do campo do inflato na criação das grandes estruturas e o papel da matéria escura na sua manutenção mostram que o visível é apenas uma fração da realidade subjacente. Source 2, 200, 201. A física dos buracos negros, ao desafiar nossas noções de volume e informação, aponta para uma revolução, onde a tridimensionalidade que percebemos é apenas uma projeção de dados bidimensionais, 2645. Essa visão holográfica não diminui a importância do cosmos, mas revela uma profundidade matemática que torna a realidade ainda mais fascinante, 2645. À medida que os instrumentos de observação se tornam mais sensíveis, aproximamo-nos do momento em que poderemos detectar ondas gravitacionais da própria inflação, abrindo uma janela para os primeiros instantes da época de Planck, da XIU 15, Source 2. Os buracos negros, longe de serem apenas sumidouros de matéria, são os pilares onde as leis da física se encontram e onde os segredos do Big Bang estão guardados. 1.15.16.25. A preservação da informação e a proteção contra erros em escala cósmica garantem que as leis da natureza permaneçam consistentes ao longo de bilhões de anos. 2645. Esta narrativa científica, que conecta a luz da primeira recombinação às singularidades extremas, é a história da busca humana pela verdade, em um universo que, embora vasto e silencioso, revela sua lógica implacável para aqueles que persistem em decifrar seus sinais. Source 2, 1.15. No centro desse mistério estão os buracos negros, objetos que durante décadas foram tratados apenas como curiosidades matemáticas ou pesadelos teóricos de físicos teimosos. Hoje compreendemos que esses titãs não são apenas reais, mas fundamentais para a arquitetura do cosmos. A ideia de algo tão denso que nem mesmo a luz poderia escapar de sua atração gravitacional não é uma invenção da era moderna. Já na década de 1780, mentes brilhantes como o clérigo inglês John Michell e o matemático francês Pierre-Simon Laplace imaginaram de forma independente a existência do que chamavam de estrelas negras. Eles basearam esse conceito na velocidade de escape, o limite de velocidade que qualquer objeto precisa atingir para se libertar da gravidade de um corpo celeste. Na Terra, essa velocidade é de cerca de 11 km por segundo. No Sol, o valor salta para mais de 600 km por segundo. Michell e Laplace visualizaram estrelas tão massivas que sua velocidade de escape excederia a própria velocidade da luz, tornando-as invisíveis aos olhos humanos. Laplace escreveu de forma poética que os maiores corpos do universo poderiam permanecer invisíveis devido à sua própria magnitude, uma percepção impressionante para alguém que vivia séculos antes de Einstein.
Embora o modelo de Mitchell e Laplace fosse baseado na física newtoniana e, portanto, incompleto, ele pavimentou o caminho para a revolução trazida pela relatividade geral em 1915. Albert Einstein descreveu a gravidade não como uma força mística agindo à distância, mas como uma distorção no tecido do próprio espaço-tempo. Pouco tempo depois, o físico Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata para as equações de Einstein enquanto servia na Primeira Guerra Mundial. Schwarzschild descreveu matematicamente o que acontece com o espaço e o tempo ao redor de uma estrela perfeitamente esférica e estática. O que ele descobriu foi que, se você comprimir a matéria de forma suficiente, o espaço-tempo se curva de tal maneira que cria uma região de onde não há retorno. Para se ter uma ideia dessa escala de compressão, se fôssemos transformar a Terra em um buraco negro, teríamos que esmagar toda a sua massa até que ela ficasse contida em uma esfera de apenas 1 centímetro de raio. No caso do Sol, ele precisaria ser reduzido a uma esfera de cerca de 3 quilômetros. Durante grande parte do século XX, muitos físicos, incluindo o próprio Einstein e o respeitado Arthur Eddington, duvidaram que a natureza permitiria a existência de tais absurdos. Eddington chegou a declarar que a natureza deveria impedir tamanha anomalia. No entanto, o universo não compartilha de nossas hesitações éticas ou estéticas. Praticamente toda a galáxia abriga um buraco negro supermassivo em seu núcleo. O monstro no centro da galáxia M87, capturado em uma imagem histórica pela colaboração do telescópio Event Horizon, possui 6 bilhões de vezes a massa do Sol e está a 55 milhões de anos-luz de distância. No coração da nossa própria Via Láctea reside o Sagitário A Estrela, um gigante ligeiramente mais modesto, mas ainda assim impressionante, com 4 milhões de massas solares. Esses objetos são as âncoras gravitacionais, que ajudam a moldar a evolução das galáxias, influenciando a formação de estrelas e a distribuição de matéria em escalas cósmicas. A existência desses objetos foi confirmada de forma dramática pela detecção de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo que viajam pelo universo. O físico Kip Thorne descreveu essas ondas como uma tempestade no tempo. Observatórios como o LIGO e o Virgo usam interferômetros de laser com braços de 4 km de comprimento para medir deslocamentos tão pequenos quanto uma fração do núcleo de um átomo. Essa tecnologia nos permitiu ouvir as colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons, revelando que o universo é um lugar muito mais turbulento do que imaginávamos. Surpreendentemente, as colisões detectadas frequentemente envolvem buracos negros com 30 a 40 vezes a massa do Sol, uma abundância que desafiou as previsões iniciais dos astrônomos. Stephen Hawking mudou nossa percepção sobre esses objetos na década de 1970 ao demonstrar que os buracos negros não são totalmente negros. Ao aplicar a teoria quântica na vizinhança do horizonte de eventos, Hawking propôs que eles emitem uma forma de radiação. O mecanismo pode ser visualizado como pares de partículas virtuais que surgem constantemente do vácuo. Normalmente, essas partículas se aniquilam instantaneamente, mas na borda de um buraco negro, uma partícula pode cair, enquanto a outra escapa para o universo. Esse processo remove energia e massa do buraco negro, fazendo com que ele encolha e, eventualmente, evapore após éons de tempo. Essa descoberta deu origem ao paradoxo da informação. Se um buraco negro evapora completamente, o que acontece com toda a informação sobre as coisas que caíram nele? Nas leis fundamentais da física, a informação deve ser conservada. Se você encontrar um livro em uma fornalha ou o destruir em uma explosão nuclear, as leis da física dizem que, se você coletar cada átomo e cada fóton resultante, poderia, em princípio, reconstruir o livro original. No entanto, os cálculos iniciais de Hawking sugeriam que os buracos negros funcionavam como apagadores cósmicos, destruindo a informação para sempre. Ele notou que a quantidade de informação que um buraco negro pode armazenar não depende do seu volume, mas sim da área de superfície do seu horizonte de eventos, medida em unidades de Planck. A unidade de Planck é a menor distância que faz sentido na física, muito menor do que um próton. Para ilustrar a estranheza disso, imagine uma biblioteca.
Intuitivamente, pensaríamos que a quantidade de informação que ela pode armazenar depende de quantos livros cabem no seu volume interno. Mas os buracos negros nos dizem que a informação é limitada pela superfície das paredes. Isso sugere que a nossa realidade tridimensional pode ser uma projeção de uma fronteira bidimensional, de forma análoga a um holograma onde um filme de 2 dimensões contém todas as informações para projetar uma imagem em 3 dimensões. Juan Maldacena expandiu esse conceito com a correspondência entre a gravidade em um espaço e uma teoria quântica em sua fronteira. Essa visão sugere que o espaço e o tempo podem não ser fundamentais, mas sim propriedades emergentes de algo mais profundo, como o emaranhamento quântico. Nessa fronteira teórica, a natureza parece usar códigos de correção de erros quânticos, semelhantes aos que tentamos desenvolver para computadores quânticos modernos, para armazenar a realidade de forma redundante e robusta. Essa estrutura profunda da realidade nos leva a questionar por que o universo parece tão silencioso diante de tanta complexidade e potencial para a vida. O paradoxo de Fermi coloca uma questão simples e inquietante. Se a Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas e a maioria delas possui planetas, onde está todo mundo? Com 10 bilhões de anos de história, houve tempo de sobra para que civilizações surgiram e colonizaram a galáxia inteira. Mesmo com a nossa tecnologia atual de foguetes, máquinas autorreplicantes conhecidas como sondas de von Neumann poderiam se espalhar por toda a galáxia em cerca de 100 milhões de anos. Um piscar de olhos em termos cósmicos. No entanto, não vemos sinais de grandes projetos de engenharia estelar ou comunicações interestelares. O grande silêncio pode ter muitas explicações. Uma delas é a hipótese da Floresta Negra, que sugere que as civilizações permanecem escondidas por medo de predadores cósmicos. Outra possibilidade é a diretriz primária, uma escolha moral de civilizações avançadas para não interferir em mundos menos evoluídos. Mas talvez a resposta seja mais biológica e estatística. Frank Drake, que formulou a famosa equação para estimar o número de civilizações, usava a analogia das orquídeas para explicar a solidão. Uma orquídea rara pode florescer apenas por 1 ou 2 dias e depois desaparecer. Talvez as civilizações sejam como essas flores, florescendo e morrendo em momentos diferentes, sem nunca se cruzarem no tempo e no espaço. Tivemos a sorte de não sermos atingidos por uma supernova próxima ou por um asteroide grande o suficiente para esterilizar o planeta completamente durante todo esse tempo. Além disso, a biologia enfrenta gargalos evolutivos extremos. Durante a maior parte da história da Terra, a vida consistiu apenas em células simples. Foi necessário o que chamamos de hipótese do encontro fatídico, um evento único ocorrido há cerca de 2 bilhões de anos, onde uma célula simples engoliu outra, dando origem à célula eucariótica complexa. Esse evento pode ser tão raro que talvez ocorra em apenas um punhado de planetas em todo o universo. Esse é o conceito do grande filtro, um obstáculo tão difícil de superar que impede que a vida saia de sua infância. O filtro pode estar em nosso passado biológico ou em nosso futuro tecnológico. Se o filtro estiver à nossa frente, ele pode se manifestar na forma de autodestruição nuclear, biológica ou na incapacidade de gerir a inteligência artificial antes de nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Nossa sabedoria política frequentemente parece ficar aquém de nosso poder tecnológico, tornando o futuro uma travessia incerta. Enquanto contemplamos o silêncio cósmico, somos forçados a refletir sobre a natureza da nossa própria existência. O problema difícil da consciência nos pergunta como um padrão temporário de átomos, organizados pela evolução, pode dar origem à sensação subjetiva de ser. Somos feitos de poeira estelar que agora pode pensar sobre as estrelas. Essa consciência nos permite investigar as leis da natureza e notar o ajuste fino do universo. Existem constantes físicas, como a constante de estrutura fina, cujo valor é aproximadamente 137, que determinam a força das interações eletromagnéticas. Se esse valor fosse ligeiramente diferente, os átomos não seriam estáveis, as estrelas não brilhariam e a química da vida seria impossível. Isso nos leva a perguntar se o nosso universo é o único ou se somos parte de um multiverso vasto, onde apenas as regiões com as leis certas podem ser observadas por seres inteligentes.
Essas questões nos levam de volta ao início de tudo, a singularidade do Big Bang, há 13 bilhões e 800 milhões de anos. A física que estudamos nos buracos negros é a mesma necessária para entender o nascimento do universo. No início, durante a chamada Era de Planck, o universo era tão pequeno e denso que o próprio espaço-tempo era uma espuma quântica borbulhante de microburacos negros e vermes espaciais. Nesse momento, as 4 forças fundamentais da natureza, a gravidade, a força forte, a força fraca e o eletromagnetismo, estavam unidas em uma única força primordial. Quando uma pessoa comum entra, ela atravessa a sala facilmente, mas se uma figura famosa entra, todos se aglomeram ao redor dela, dificultando seu movimento e dando-lhe, de certa forma, uma resistência ou massa. É essa interação com o campo de Higgs que permitiu a formação de átomos e, eventualmente, de nós. Compreender essa origem é fundamental para sabermos se o tempo teve um início absoluto ou se o universo atravessa processos eternos de expansão e contração em um grande salto cósmico. Toda essa vasta jornada de conhecimento, desde a densidade infinita de um buraco negro até as origens do tempo, nos devolve a uma perspectiva de humildade e responsabilidade. Naquele pixel está tudo o que conhecemos, cada ser humano que já viveu, cada herói e cada vilão, cada civilização e cada ideologia. Brian Cox reforçou essa ideia ao sugerir que a Terra pode ser a única ilha de significado em um oceano de centenas de bilhões de sóis. Se a inteligência e a consciência são fenômenos tão raros e frágeis, a sobrevivência de nossa espécie deixa de ser apenas uma questão de autopreservação e se torna um imperativo cósmico. Somos a forma que o universo encontrou para contemplar a si mesmo, para medir suas próprias constantes e para admirar sua própria beleza. A extinção da consciência humana seria, portanto, um evento de tragédia universal, pois o significado só existe onde há alguém para percebê-lo. Nossa responsabilidade é proteger este pálido ponto azul, tratando uns aos outros com mais bondade e preservando a inteligência como a luz que ilumina a vasta e silenciosa escuridão do horizonte final.